O futebol brasileiro está muito inflacionado. Nesse vídeo eu vou falar sobre os valores que estão sendo comercializados de jogadores aí no futebol brasileiro, o quão perigoso isso é para as finanças do clube e como isso pode afetar negativamente o futebol brasileiro. Basicamente, ao longo desses últimos 3 anos, depois de ser aprovado a lei das SAFs, Sociedade Anônima do Futebol, vários e vários clubes que não tinham a chance ou a proeminência de conseguirem fazer aquele turnaround, aquela virada de jogo e conseguir ser campeões, montar clubes e times competitivos, foram vendidos para fundos, para bilionários e conseguiram assim ter aí uma nova fase dentro do futebol brasileiro. 2025 a gente chega com o Palmeiras e o Flamengo, que são clubes que lá atrás revolucionaram o futebol brasileiro no quesito pagar suas dívidas e montar um time competitivo com as dívidas muito baixas, se endividando. O Flamengo chega agora no início desse ano com quase nenhum dinheiro no caixa, porque queimou dinheiro comprando terreno no cash, comprando jogadores no meio do ano para poder salvar o ano que foi desastroso mais uma vez. Você tem o Palmeiras que ano passado não arrumou nada porque ficou na mão do Estevão fazer alguma coisa. Mais uma vez, o Palmeiras deu um elenco abaixo do que seria o ideal para o Abel Ferreira trabalhar e mesmo assim ele fez muito com pouco. Eu falo que o Abel Ferreira ele é o único treinador que levou o Brasileirão a sério. E ele é o mais injustiçado. Todo dia ele toma pedrada e mesmo assim ele fica no futebol brasileiro, cria um clube, um time competitivo, que é o Palmeiras, mesmo sendo muito abaixo do que poderia ter em mãos. O Palmeiras agora acordou no mercado, contratou bons jogadores. 120 milhões pelo Paulinho, eu acho muito caro. Eu acho muito caro. E a gente vai falar nesse vídeo sobre a questão do tá inflacionado mesmo. Você vê o Tassiano por 30 milhões fora o Santos. Ah, é verdade, era 15 milhões do Jean Lucas, de metas que ele bateu no Palmeiras, no Bahia, e mais 15 milhões, mas continua sendo 30 milhões de reais no Tassiano. Existe sim uma inflação no futebol e acaba fazendo com que os clubes acabem sofrendo. Duas coisas fazem com que temos aí essa inflação no futebol. Primeiro, o que é inflação? É um aumento de preços. É basicamente isso. A nossa moeda, o real, está sendo desvalorizada. Queira você ou não, seja você esquerda, direita, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, o governo está gastando demais. O que significa dizer que precisa-se aumentar os juros para poder conter a inflação, que também é alta. O real está cada vez mais desvalorizado. E a moeda do futebol mundial é o euro. Quando a gente pensa em futebol, a gente pensa em euro. Todos os jogadores são negociados em euros. O que significa dizer que qualquer transferenciazinha feita pelo futebol brasileiro ou internacional vai ser feita em euros. Isso acaba sendo difícil para os clubes brasileiros, já que existe essa desvalorização e essa inflação do dinheiro. Aqui as coisas estão ficando mais caras aqui no Brasil e a moeda está se desvalorizando, o que significa dizer que ao longo do tempo a projeção é que os clubes brasileiros têm que gastar mais dinheiro para poder fazer futebol, tendo ali a moeda que eles recebem sendo desvalorizada. A gente pensa que os clubes brasileiros não têm renda em dólar ou em euro, tirando a de transferências, eles vão sofrer cada vez mais com a inflação, com o aumento do dólar, com o aumento do euro, com o aumento da libra, e isso vai fazer com que, ao longo do tempo, os clubes venham a sofrer e a se endividar. Palmeiras e Flamengo, que lá atrás fizeram uma revolução no futebol brasileiro, são dois clubes que vão se endividar para poder conseguir comprar jogadores. Ah, mas o Palmeiras tem dinheiro em caixa, de Hendrick, de Estevão, beleza. Porém, ao longo do tempo, pode sim acontecer
do Palmeiras também se endividar para poder comprar jogadores, para poder fazer futebol. E aí, qual que é o racional que precisa ser analisado no futebol brasileiro esse ano? Corinthians comprando jogador a rodo, pagando salário alto e ultra endividado. Cruzeiro comprando jogador, queimando carvão, pagando muito alto para poder ter jogadores. É verdade, muitos a custo zero, mas pegou jogadores que são medalhões e que não têm o salário baixo. Folha salarial é algo que não é contabilizado por aí. Quando se fala de análises de futebol, fala mais de transferência, de dívida, focam-se muito em dívida e transferência, mas folha salarial é o quanto você gasta por mês para poder manter a rapaziada. E se você tem 3, 4, 5 jogadores recebendo acima de 1 milhão por mês, você vai ter uma folha salarial muito alta. E isso pode te ferrar ao longo do tempo. São Paulo tem o Oscar e o Lucas, que são jogadores que vão receber muito dinheiro. Ah, mas é verdade, o São Paulo vai ter parceiros para poder pagar o salário. Independente, é um salário muito alto. São Paulo, que também vive maus lençóis, não está numa situação financeira perfeita e ainda assim está dobrando a aposta, trazendo jogadores que têm identificação com o clube e fazendo com que monte sim um clube e um time competitivo para 2025. Qual que é o racional? Os clubes que querem fazer futebol esse ano e os próximos anos aqui no Brasil, eles vão ter que lidar com dois fenômenos. O fenômeno dinheiro de fora vindo para cá, por meio das SAFs, por meio dos bilionários que estão se aventurando no futebol, como o Pedrinho, e também a desvalorização do real frente ao dólar, ao euro e à libra. E o terceiro fator é a inflação, que também está pegando aqui a gente. Você vai no mercado, o preço da carne, a tão prometida e sonhada picanha, está ficando cada vez mais cara. O real se desvalorizando, a inflação subindo. E isso também vai chegar nos clubes brasileiros, porque o brasileiro médio vai gastar menos dinheiro com futebol. E nós temos aí, ó, o pay-per-view que tem agora da Premier. Eu não sei como é que vai ficar a questão da Record, se vai ter pay-per-view, se vai ser de graça. Mas se tiver também, nós vamos ter Prime Video, Cazé TV, Premier e a Record. Se cada um tiver ali o seu pay-per-view, já é um que alguém vai ficar faltando. Pela lógica, o pessoal vai fechar ali apenas com a Premier e com o Prime Video. A camisa de clube tá cada vez mais cara. Todos os anos eu compro camisa do Flamengo. Tá R$ 300 a camisa. O brasileiro médio, o flamenguista médio, vai comprar todos os anos a camisa 1, 2 e 3 do Flamengo? Difícil. Ingresso cada vez mais caro também, porque todos os anos sofre reajuste. Sócio torcedor, a mesma coisa. O que significa dizer que para poder manter o clube e o time competitivo, a gente vai ter cada vez mais um aumento de gastos e um aumento de venda dos produtos dos clubes. O que significa dizer que vai ser cada vez mais caro comprar itens e assistir e acompanhar o futebol assiduamente. Vai ser mais caro. Se está caro lá em cima, vai ser caro aqui na ponta para o brasileiro médio, para o torcedor médio do futebol brasileiro. E aí o que vem na minha preocupação quando a gente fala de futebol brasileiro é até que ponto as políticas econômicas do atual governo vai afetar os clubes e essa inflação que pega a gente no dia a dia e pega os clubes em formato de SAF e de dinheiro na questão das transferências vai afetar ali o endividamento dos clubes. Cada vez mais vão ser necessários aí os clubes ter essa gestão ajustada. E aí, o segredo vai ser investir em scout, P&D, pesquisa e desenvolvimento na base e scout. O que vai salvar esses clubes vai ser a base e o scout. É você ter funcionários que estão de olho em Premier League, em Championship, na África, na Ásia, na Arábia Saudita, no Oriente Médio,
na América Latina e por aí vai. Por quê? Trazendo jogadores que não estão no radar do futebol, que sejam baratos ou estejam de fim de contrato, você consegue sim montar um time competitivo. Então hoje o scout e a base vai ser a salvação dos clubes brasileiros para esse mercado inflacionado. Não existe outra saída. Jogadores em fim de contrato estão pedindo luvas para poder assinar com os clubes. O que seria isso? Está em fim de contrato, ao invés de você pagar o valor da transferência para o clube que ele está, o clube que quer contratar esse jogador vai pagar alguns milhões de reais, como se fosse uma transferência, para o jogador em luvas. Isso pode ser diluído em salário, pode ser numa porrada só, pode ser parcelado, mas é mais um dinheiro que os clubes têm que gastar com os jogadores. Ninguém é bobo, todo mundo quer ganhar dinheiro e o atleta quer se garantir nos contratos. E isso vai fazer com que os clubes gastem cada vez mais dinheiro, o que significa dizer que P&D na base, pesquisa e desenvolvimento, com o scout vai ser a salvação dos clubes. Eu vejo a base do Palmeiras muito boa. Todos os anos sai 2, 3 jogadores ali que acabam sustentando o time titular. O Flamengo, historicamente, tem uma base muito boa. Santos, uma base muito boa. Fluminense, uma base muito boa. São Paulo, uma base muito boa. Apesar de eu não lembrar de um nome agora recente que tenha sido vendido por muito caro ano passado, não lembro, particularmente também não acompanho tanto o São Paulo. O Corinthians, uma base muito boa, a galera do terrão do Corinthians, muito boa também. Ou seja, os clubes vão precisar sim investir em pesquisa e desenvolvimento na base e também na questão do scout. Essa vai ser a salvação dos clubes com o cenário de inflação no Brasil, dólar, euro e libra cada vez mais fortes diante do real e também do fenômeno SAF aqui no Brasil, com cada vez mais os clubes pagando alto para ter jogadores. Antes, você competia com 2, 3 aqui no Brasil e o resto, Arábia Saudita, Ásia e México. Hoje, nós temos pelo menos uns 8, 10 clubes pagando alto para ter bons jogadores aqui no Brasil e nos seus elencos. Qual que é a sua visão? Faz sentido o que eu falei? Deixa aqui embaixo o seu comentário, que assim que você comentar, eu vou responder. Fico por aqui, um abraço e tchau.